Graça e paz, igreja. Eu amo ser igreja. Estou muito feliz de estar aqui. Boa tarde e noite. Nesses últimos dias, o Senhor tem falado muito comigo sobre algumas questões específicas. Ele tem trazido luz sobre algumas verdades que me acertaram em cheio. Ao mergulhar na sua palavra, eu fui confortado, mas também fui confrontado por ela. E Deus, na sua forma de agir multifacetada, utilizou de diversos meios para trazer essas verdades para mim, seja por meio de conversas com pessoas de Deus, por meio da leitura de um livro de John Piper, o nosso grupo de leitura está participando, por meio de uma pregação, uma mensagem abençoada do Josué Campanhã, num café que nós tivemos ontem, lá de líderes. O fato é que essas verdades têm me impactado. E por conta disso, hoje eu sinto a necessidade de compartilhar essas verdades com a igreja. E por isso, hoje eu queria pedir permissão para a igreja para burlar nosso projeto Profetas Menores, e deixaria Jonas para uma próxima oportunidade. Pode ser? Vocês apoiam? Está apoiado? Os batistas aí, apoiado. Então, já que vocês concederam essa abertura, a CBP está às vésperas de mais um aniversário, como o pastor falou. No final do mês, estaremos completando aí 29 anos de existência, 29 anos de conquistas, 29 anos de crescimento, de muitos títulos do Jobal. Antigamente, que ultimamente está complicado aí. Tomamos de 8, foi isso? Olha o Michel ali, o nosso técnico. Tempos de festas, tempos de encontros com Deus, tempo de acampamento. Mas também tempos de lutas. Tempos de desafios, tempos de dor, tempos de perda. E não é segredo para ninguém que nós estamos, como o JH falou, há uns meses, passando por momentos difíceis como igreja. Não só a igreja, como o mundo está sofrendo. E nós, povo de Deus, também estamos passando por esses tempos difíceis, tempos de calamidade, enfrentando batalhas árduas, dores, tristeza. E diante dessa realidade eu fui confrontado por algumas palavras de Jesus. Um confronto que foi teve sim a sua parte conflitante, mas também revitalizadora. E são sobre essas palavras, são sobre essas verdades que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Então eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Mateus, capítulo 16. Os críticos que falam que eu não prego no Novo Testamento, olha aí. Mateus, capítulo 16. O título dessa mensagem é Verdades sobre a Igreja. E eu gostaria que a gente saísse desse culto, saísse dessa igreja com essa resposta de quais são as verdades que a igreja precisa entender para seguir. Quais são as verdades que a igreja precisa para seguir? E nesse texto de Mateus 16, onde Jesus faz um diálogo, está aí num diálogo com seus discípulos, Jesus confere quem as pessoas achavam que ele era. Lá no versículo 13 e 14, Jesus questiona quem ele era. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Jesus questiona
pergunta quem os outros estão falando dele, quem os outros achavam que ele era, mas ele pergunta já dando pistas de quem ele era. Ele já dá pistas das suas credenciais, quem os outros dizem que o Filho do Homem é. Filho do Homem é uma designação que apareceu em primeiro lugar lá em Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. No livro de Mateus, Jesus se autodenomina Filho do Homem 35 vezes. Filho do Homem é considerado um título messiânico, referente ao Messias, que era Jesus. Então Jesus ele já pergunta quem os outros falam, pergunta quem os outros acham que ele é, mas ele já dá algumas pistas. Eu sou o Messias. Mas nas respostas dos discípulos, a gente pôde ver que esses outros, em algumas versões estará homens ou outros homens, eles não conseguem ver quem Jesus era de fato. Eles não conseguiam entender as verdades sobre Jesus. E, consequentemente, eles não conseguiam declarar quem Jesus era verdadeiramente. Uns disseram que ele era João Batista. Esse foi um boato que surgiu após a morte de João Batista, que João Batista morreu e reencarnou em Jesus. Foi um boato que aconteceu de fato. Talvez por conta do estilo de pregação, pela mensagem de arrependimento, que era muito parecida entre os dois, ou pelo excesso de conflito com os fariseus que tanto João Batista quanto Jesus tinha. O fato é que eles acharam que Jesus era João Batista. Outros diziam que ele era Elias, provavelmente baseando-se na profecia que está lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, que Elias viria antes do dia do Senhor. Então, falaram, não, acho que esse daí é Elias, aquele que estava prometido. Outros ainda achavam que Jesus era algum dos profetas, Jeremias e outros. O fato é que eles não conseguiam ver quem de fato era Jesus. Chegaram perto. Eu acho que ele é um profeta, mas não conseguiam entender e não conseguiam reconhecer quem Jesus era de fato. E isso acontece hoje. Muitas religiões, muitas visões, muitas crenças conhecem Jesus em parte. Não, ele era um bom homem, realmente ele era um bom homem. Mas ele não era só isso. Não, ele era um profeta, ele exerceu o ministério profético. Não, Jesus era um grande líder, ele era um grande líder. Mas ele não era só isso. Jesus não era só isso. E aqueles outros não conseguiam entender, não conseguiam ver quem Jesus era de fato. E esse é o nosso primeiro ponto. Os outros não conhecem a verdade sobre Jesus. Os outros, aqueles que estão fora, aqueles que não fazem parte do seu povo, não conseguem ver quem Jesus é de fato. Eles tentam, chegam perto, mas não conseguem ver as verdades sobre Jesus. Não podiam compreender quem de fato ele era. Mas aí chega Pedro. Pedro conheceu e reconheceu quem Jesus era. Então entramos no nosso segundo ponto. Pedro conhece as verdades sobre Jesus. Primeiro ponto, os outros não conhecem a verdade sobre Jesus. Ponto 2, Pedro conhece as verdades sobre Jesus. Jesus continua o seu diálogo, e ali no versículo 15, e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, representando os discípulos, afirma, versículo 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro conseguiu ver que Jesus não era apenas um profeta. Pedro conseguiu compreender que Jesus não era o caminho, aquele que viria preparar o caminho. Pedro conseguiu entender que Jesus era o caminho. Pedro conseguiu entender que Jesus não era aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Pedro conseguiu entender que Jesus era o Senhor.
Ele reconheceu e declarou que Jesus era o Messias. Ele conheceu e reconheceu que ele, Jesus, era o Filho de Deus, tão esperado pelo povo. Jesus foi reconhecido como Deus por Pedro. E isso é uma verdade que ela não é uma verdade descoberta. Ela é uma verdade concedida. Jesus foi reconhecido como Deus e isso é uma verdade que não é descoberta, é uma verdade concedida. No versículo 17, Jesus diz: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Jesus deixa claro que a compreensão e a declaração de Pedro não tem origem humana. Não é uma verdade adquirida pelo intelecto, pela noção, pelo conhecimento do homem. E sim é uma verdade dada pelo próprio Deus. Reconhecer e declarar Jesus como Deus se dá por algo que é superior a nós. Você se lembra da sua conversão? Do momento que você reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se lembra? Saiba que naquele momento houve uma manifestação do Espírito Santo em você, te concedendo a possibilidade de pertencer ao povo de Deus. Não foi algo seu, não foi algo meramente seu. Houve uma revelação do Pai. E aí, já que o Pai fez a revelação do Filho a Pedro, o Filho acho que se empolgou e começou a fazer algumas revelações também. Algumas revelações sobre algo que viria. Ele fez algumas revelações sobre a igreja. E era nesse ponto que eu queria focar. Era nesse ponto que eu queria fincar. Então nós iniciamos nosso ponto 3. Jesus expõe as verdades sobre a igreja. Em resposta ao ver que Pedro já recebera as verdades sobre ele, Jesus adianta algumas verdades sobre aquilo que viria, aquilo que começaria, que é a igreja. Lembrando que nesse diálogo, a igreja como povo de Deus, como comunidade de fé dos santos, como reunião do povo de Deus ainda não existia. A igreja era apenas uma assembleia popular. A igreja como nós conhecemos hoje, como o povo de Deus, não existia nesse momento entre os discípulos, nesse diálogo entre os discípulos e Jesus. Então o que Jesus faz é uma revelação sobre aquilo que viria a acontecer, sobre aquilo que iria iniciar, que é a igreja. E aí Jesus começa, versículo 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Jesus, fazendo um jogo de palavras muito, muito difícil, expõe sobre o seu povo, expõe sobre a igreja. Ele afirma que ela será edificada sobre uma rocha. Em algumas linhas interpretam essa passagem colocando Pedro como essa rocha. Pedro é a rocha que fundamenta a igreja. Mas isso é uma interpretação distorcida. Embora Pedro tenha papel fundamental e pioneiro na igreja do Senhor, essa comunidade de fé, o movimento que começou, que se iniciou ali em Atos, não tem Pedro como seu fundamento. Quem fundamenta, quem é essa pedra desse versículo é o próprio Senhor Jesus. E Pedro sabia disso. Pedro reconheceu isso. Quando ele diz lá em sua primeira carta, no capítulo 2, Pedro demonstra reconhecer que quem é essa pedra, quem é esse fundamento, é o Senhor Jesus. Ele diz, à medida que se aproximam dele, a pedra viva. Aqui ele está falando de Jesus. Rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura. Aí Pedro se utiliza de uma passagem do profeta Isaías, lá no capítulo 28. Eis que ponho em Sião uma pedra angular.
escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, vocês, os que creem, esta pedra preciosa, Jesus. Mas para os que não creem, aí ele faz uma outra citação do Salmo 118, versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair, Isaías 8. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. 1 Pedro 4, 1 Pedro 2, do versículo 4 ao versículo 8. O próprio Pedro reconhece que ele não é essa rocha, Jesus é essa rocha. Ele se utiliza de Isaías, se utiliza de Salmos para reafirmar que Jesus é a rocha que sustenta a igreja. Mas não é só Pedro que afirma isso, Paulo também. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Efésios 2, 20. Lucas, em seus 2 escritos, no seu Evangelho, o Evangelho de Lucas, e no seu livro histórico de Atos, também afirma, baseando-se lá no Salmo 118, que Pedro também utilizou, lá na parábola do semeador, Lucas 20, 17, ele coloca que Jesus também se autodenomina a pedra angular. E ele relata, no seu relato histórico, que na mensagem de Pedro perante o Sinédrio, ele afirma, Pedro afirmando que Jesus é a rocha, é a pedra angular, Atos capítulo 4, versículo 11. Portanto, Jesus é a rocha. Jesus é o fundamento da igreja. Jesus é a pedra angular onde a igreja está edificada. Pedro, Paulo, os profetas, os salmistas, eles afirmam que Jesus é a rocha. Essa é a primeira verdade que tem nesse versículo. Jesus é a pedra, é a rocha que fundamenta a igreja. Mas o versículo não para por aí. Ele diz que Jesus, além de ser a rocha que sustenta a igreja, Jesus é aquele que edifica a igreja. Jesus é o edificador, é o construtor da igreja. A igreja é edificada sobre Jesus e por Jesus. A igreja tem seu arquiteto, seu engenheiro, seu mestre de obras. É Jesus, é Ele que constrói sobre Ele mesmo a sua igreja. Essa é a segunda verdade que nós precisamos entender. Que Jesus é a rocha que fundamenta, mas Jesus também é aquele que constrói sobre essa rocha. É o edificador da igreja. E o versículo não para por aí. Ele diz uma outra verdade sobre a igreja. Que a porta do Hades não prevalecerá contra a igreja do Senhor. O Hades, que significa o inferno, ou a morada dos mortos, ou o poder da morte, não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Ou seja, o inferno ou a morte não impedirão o avanço da igreja. E muitas vezes nós entendemos essa passagem, esse fato, tendo a igreja como algo passivo, onde o inferno vai avançar e a igreja vai resistir. Mas a ideia não é essa. A ideia não mostra uma igreja passiva. Quem está passivo aqui é o Hades. A igreja vai avançar e as portas do inferno, da morte, não vão suportar o avanço da igreja. É isso que o texto está falando. A morte vai colocar uma barreira para que a igreja não avance, mas a igreja vai avançar. O inferno vai colocar uma porta, uma barreira para que a igreja não avance, mas a igreja vai avançar. É isso que ele está falando. E essas coisas não vão poder parar a igreja. Então aí nesse versículo nós vemos 3 verdades sobre a igreja. Que Jesus é a rocha que fundamenta ela. Que Jesus é aquele que a edificará. E que o Hades não prevalecerá contra ela. Mas dentro desse diálogo,
outras verdades ainda são ditas. O texto não para por aí, no versículo 19 diz: e eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Eu lhe darei. Aqui ele não está falando de Pedro. Ele não deu a chave para Pedro, quebrando essa ideia de que Pedro virou o porteiro do céu, fazendo controle de acesso ali, quem entra, quem sobe, quem desce. Não é isso. Pedro não tem esse controle. Não é a Pedro que foi dada a chave do reino dos céus. Foi para a igreja. E não, a igreja não tem o poder de escolher quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Não é isso que o texto está falando. O que o texto diz é que a igreja, ela é portadora da verdade de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por conta disso, ela tem a autoridade e a incumbência de ligar as pessoas ao reino dos céus por meio da pregação dessa verdade. Assim como ela também é detentora dessa autoridade de, entre aspas, desligar aqueles que não aceitam Jesus como o seu Senhor e Salvador. A igreja tem essa autoridade, tem essa incumbência, tem essa missão de ligar os outros que não conseguem conhecer Jesus, não conseguem reconhecer quem de fato Jesus é. Essa missão é da igreja. Por isso ela tem a chave do reino dos céus. O ir para a igreja não traz salvação, mas o ser igreja sim. Por meio da igreja, com a igreja, nós somos os portadores dessas verdades que pode trazer a salvação para aqueles que ainda não a têm. Então Jesus termina o diálogo com os seus discípulos. Versículo 20. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Jesus termina o diálogo advertindo seus discípulos a não espalharem essas verdades, porque ainda não era chegado o tempo. Esses fatos, essas promessas, essas verdades ainda viriam a acontecer no tempo oportuno, no momento certo, quando a igreja começasse. E esse momento chegou. Atos marcou o início da igreja. Foi instaurado o início do povo de Deus como igreja. E com ela todas essas verdades expostas por Jesus também tiveram seu início. Agora, a igreja, o povo de Deus, a reunião dos santos, a comunidade de fé, são portadoras dessa verdade. Verdades que permanecem vivas e firmes para a igreja hoje. Tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que Jesus comentou, antes da igreja começar, são válidas para a igreja hoje. Essas verdades são sobre nós. Essas verdades são para nós. Nós somos a igreja do Senhor. E nesse pequeno trecho da Bíblia, nesse pequeno diálogo, nós conseguimos ver esse contraste. Já resumindo, indo para o final, nós conseguimos ver esse contraste entre aqueles que não conseguem, aqueles outros que não conseguem ver, compreender, conhecer e declarar quem Jesus é, e aqueles como Pedro, como a igreja, como os discípulos, que conseguem entender e declarar que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E só nesse contraste, só nesses versículos aí, do versículo 13 ao versículo 17, há muitas lições que a gente pode tirar. Há muitas lições que a gente pode extrair. Mas o que chamou minha atenção nesse texto, nesses últimos dias, e é o que eu queria trazer para a igreja hoje, são as verdades que Jesus diz sobre a igreja. São as verdades que o Senhor diz sobre nós. E é sobre isso que eu vou me ater um pouco mais.
Quais são essas verdades que nós precisamos entender para seguir? Quais são essas verdades que nós precisamos aderir como povo de Deus, como igreja? Primeiro, que Jesus é a pedra angular. Como apresentação de si próprio, como declaração de Pedro, de Paulo, dos profetas, do salmista, Jesus é a pedra angular da igreja. E o Paulinho falou lá que ele gosta dessas analogias com construção civil. Esse texto fala exatamente sobre isso. Jesus ele utiliza uma linguagem da construção civil, pois a pedra angular naquele tempo era a pedra de fundamento de alguma edificação, de alguma construção. Então o construtor ia fazer uma casa, ia fazer algum edifício, alguma construção, e ele colocava uma pedra angular. É o alicerce, é o fundamento, é a base que irá sustentar. É a pedra de fundamento utilizada para o sustento de uma edificação, e ela também é responsável por fazer com que a construção não desmorone. Se a pedra angular de uma construção é boa, a casa é firme. Se a pedra angular que o construtor utiliza não é muito firme, a casa vai ruir, a casa vai desmoronar. Mas o que Jesus está falando, ele está afirmando que ele é o sustento da igreja. Jesus é o fundamento da igreja. Jesus é o alicerce da igreja. A sua igreja está alicerçada nele. Essa é a afirmação, essa é a verdade que Jesus traz. Portanto, pode vir tempestades, pode vir terremoto, pode vir ataques, mas a igreja permanecerá de pé, porque Jesus é o fundamento da igreja. Essa é a verdade que Jesus diz, e essa é uma verdade muito clara, se a gente olha para a história da igreja. É uma verdade muito transparente quando a gente olha para a história da igreja, porque na história da igreja mostra que tentaram abalar as estruturas do povo de Deus, tentaram abalar a estrutura da igreja, com fogo, com calúnias, com leões, com perseguição. E embora muitas vezes a igreja exteriormente parecesse acabada, danificada, a igreja permaneceu de pé, se manteve firme, avançou e está de pé até hoje. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Embora todos os ataques, embora tudo aquilo que tente fazer com que a igreja desmorone, a igreja permanece de pé, porque Jesus é o fundamento dessa igreja. E nós, como parte dessa igreja, também estamos passando por momentos difíceis, por momentos de adversidade, de tristeza, de lutas, de luto. Mas por estarmos alicerçados na pedra angular, que é Cristo, nós sabemos que nós vamos permanecer de pé e nós vamos avançar. Nós vamos seguir adiante porque nós sabemos quem é a nossa base. Pode vir tempestades, pode vir dor, pode vir ataque, pode vir o que vier. A igreja do Senhor Jesus Cristo permanecerá de pé. Nós estamos aqui. Uma outra verdade, Jesus é o edificador da igreja. Jesus não só fundamenta, Jesus não é só o alicerce, como também ele é aquele que edifica a igreja. E aqui Jesus não está falando de templos. Jesus não está falando de construir paredes, de edificar construções físicas. Jesus está falando que ele é o responsável pela construção de um povo unido pela fé. E isso também é uma verdade muito clara quando nós olhamos para a história da igreja. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que
Jesus é aquele que constrói a igreja. Em todos esses anos, desde Atos até aqui, o que nós podemos ver é que o que a igreja se tornou não é coisa de construção humana, é obra do Senhor. Como uma reunião de 11 pessoas lá em Jerusalém, os discípulos, se tornou essa comunidade de fé espalhada pelo mundo afora, quase 2000 anos depois, é a ação do Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que fez. Como pode uma reunião de 7 adultos e 3 crianças lá na sala do pastor Henrique se transformar nessa igreja linda, nessa família chamada CBP? Isso aqui é obra do Senhor Jesus. Nós somos frutos do edificador que é Jesus Cristo. A ação do Senhor, o que nós já vivemos, o que nós estamos vivendo, o que nós iremos viver, está de acordo com a soberania do edificador da igreja. Nada foge ao seu controle. E como na história da igreja, tudo, as coisas boas, as dificuldades, ambos serviram para a edificação, para o crescimento da igreja. Hoje nós também, como parte desse povo, tudo aquilo que nós estamos vivenciando está dentro da soberania dele para a edificação da sua igreja. Essa é uma verdade que nós precisamos entender também. E por fim, uma outra verdade é que o Hades não vai prevalecer contra a igreja. A Bíblia e a história nos mostram que o Hades sempre militou contra o povo de Deus. O inferno, com seus principados, potestades e dominadores desse mundo sombrio. O poder da morte, com as suas ameaças, perseguições e martírios. Eles sempre tentaram impedir o avanço do povo de Deus. Muito sangue foi derramado para tentar intimidar a igreja do Senhor. O inimigo se levantou ferozmente para tentar interromper o avanço da igreja. Um amigo meu, historiador, ele foi para Roma, e lá ele foi para o Coliseu, lá em Roma, lá na Itália. E o resumo dele sobre o que ele encontrou ali foi definido em uma frase. Ele disse que naquele lugar o cheiro do sangue dos mártires ainda dá para sentir. A igreja foi regada com sangue. A igreja passou por muitas coisas. O Hades se levantou. A morte foi a principal ferramenta que foi utilizada para tentar parar o avanço da igreja. Na verdade, a morte foi utilizada até para tentar parar o Senhor dessa igreja. Mas sabe por que nem Satanás, nem a morte conseguiram parar a igreja? Porque o Senhor da igreja, Jesus Cristo, esmagou a cabeça de Satanás e tomou para si a chave da morte. E ele deu autoridade para a sua igreja, para que nós avançássemos contra qualquer coisa vinda das profundezas da morte ou do inferno. A gente vai avançar, e embora o Hades se levanta, a igreja vai seguir. Eles não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E embora a iminência e o perigo da morte, a igreja continua avançando. Essas verdades são poderosas. Jesus é o nosso fundamento. Jesus é o nosso edificador. E Jesus nos deu autoridade e força para que a gente avance e nem o inferno e nem a morte possam nos impedir. Essas verdades adentraram o meu corpo como uma vitamina. Você lembra que eu falei
que eu me deparei com verdades que foram conflitantes, mas também foram revitalizadoras. Foram conflitantes porque, na realidade que nós estamos vivendo, no tempo que nós estamos vivendo, era difícil entender e engolir tudo isso. Mas foi revitalizadora porque depois que eu entendi isso, depois que eu entendi essas verdades sobre a igreja, essas verdades sobre o povo de Deus, eu tive um ânimo novo. Ao cultivar essas verdades, eu consegui trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ao cultivar essas verdades, eu entendi que o choro até pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ao cultivar essas verdades, eu entendi que eu posso até passar pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está comigo. Ao cultivar essas verdades, eu entendi que aquela promessa do Senhor está se cumprindo, que Ele estará com a gente até a consumação dos séculos. Ele está aqui. E isso tomou conta. Isso me deu um novo ânimo. Isso me deu força para continuar avançando. E eu entendi que nós, como igreja, precisamos entender essas verdades para continuar seguindo. Nós fazemos parte desse povo de Deus, sustentado e edificado por Jesus Cristo. Um povo que vai avançar. Embora sinta o gosto amargo da dor, a igreja vai avançar. Embora nós sintamos a pressão, a opressão, a luta, nós sabemos que nós podemos permanecer firmes, porque nós somos a igreja do Senhor. Embora nós sintamos o ataque do inferno e o poder da morte, nós podemos vibrar pela certeza de que é certo que nós venceremos. É certo que nós venceremos. É certo que nós venceremos, porque nós somos a igreja do Senhor. E essas verdades, hoje, me faz declarar: eu amo ser igreja. Essas verdades me fazem querer adorar. Essas verdades me fazem querer seguir. Embora eu possa até chorar, possa até sofrer, eu continuarei, porque nada pode prevalecer perante a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nada pode impedir o nosso avanço. Nós vamos seguir, nós vamos avante. Nós somos mais que vencedores. Nós merecemos? Não. Não é porque a gente é bom, não. Não é porque a igreja é perfeita, imaculada, não. É porque Jesus Cristo é o fundador e é o fundamento dessa igreja. O Senhor Jesus Cristo nos deu promessas, nos deu forças para seguir, e por isso nós vamos seguir adiante. Essas são as verdades que Jesus trouxe para a sua igreja antes mesmo dela existir. E essas verdades se tornam fato, continuam fato para a sua igreja hoje. Nós somos essa igreja. Nós vamos continuar avançando. Nós vamos comemorar mais um ano de vida. Mais 10, mais 20, mais 100. Porque ela não é fundamentada em saberes humanos. Ela não é coisa humana, não é coisa de homem, não é coisa de carne. Essa igreja faz parte do povo de Deus. E pode qualquer coisa se levantar, nós triunfaremos e permaneceremos de pé. Vocês creem nisso? Vocês fazem parte desse povo? Vocês acreditam que vocês são a igreja do Senhor Jesus Cristo? Acreditam nisso? Então fiquem de pé. Eu queria que vocês fizessem dessa música, desse louvor, a sua oração. Nós vamos cantar uma música aqui, mas que isso não seja apenas uma música de nossos lábios, mas verdades que Jesus trouxe para nós da sua palavra, e você vai declarar do fundo da sua alma, do fundo do seu coração, crendo que essas verdades são sobre nós.
Essas verdades são sobre cada um aqui. Nós somos a igreja do Senhor. E nós vamos avançar. Avançaremos. Vamos adentrar lugares inimagináveis. Nós vamos abalar esse mundo. Porque aqueles que alvoroçaram o mundo também chegaram até aqui. Chegaram em São Vicente, chegaram na nossa região. E nós somos esses. Você faz parte desse povo. Isso está no teu DNA. Isso aqui não é palavra motivacional, não. Isso aqui não é palavra de coach. Isso aqui é a palavra do Senhor. São as palavras de Jesus Cristo falando sobre cada um aqui. Falando sobre nós, falando sobre a igreja. São verdades sobre nós. Então, gostaria que vocês declarassem isso. Mas que vocês vibrassem com isso. O momento parece não ser oportuno. Talvez não estamos nem com vontade, estamos abatidos demais para isso. Mas que essas verdades sejam como vitaminas para o seu coração agora. Para o Espírito Santo que já está dentro de você. Que ele vibre no seu coração agora, para que você faça desse momento um momento de adoração, de gratidão, de louvor, por todas essas verdades declaradas sobre a igreja, declaradas sobre você. Amém?